A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. Que Deus abençoe ricamente a sua casa, a sua família, a sua vida. Eu quero hoje estar falando a respeito de uma parábola, a respeito de duas mulheres que serviam a Deus. E eu quero iniciar lendo aqui em Mateus, capítulo 21, no versículo 28. Está escrito: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Eu quero... aqui Jesus estava falando a respeito da vinha de um homem que tinha uma vinha, tinha 2 filhos. Estava falando a respeito do seu reino, falando para os judeus, pois os judeus eram um povo que é escolhido por Deus, um povo escolhido por Deus, e Jesus veio para eles, veio para a salvação dos judeus. A salvação vem dos judeus, né? E eles rejeitaram o Messias, o Salvador. Por isso Jesus contou essa parábola aos escribas, os fariseus, né? E essa parábola fala a respeito do trabalho no reino de Deus, na obra de Deus, na vinha de Deus. E eu vou contar a história de 2 mulheres. Havia 2 mulheres que eram cristãs. Elas tinha uma que fazia muita obra de Deus, pregava, orava, ela evangelizava e era fervorosa. E havia outra mulher que não era muito de ir na igreja, que não pregava, não era fervorosa, não fazia evangelização, não era muito de orar, nem muito de ler a Bíblia, mas ela era também da mesma igreja. E um dia Deus falou com elas, falou com as duas. Primeiramente falou com a que já fazia a obra, falou com ela: vá fazer a minha obra. E também falou com aquela outra que não era muito de fazer a obra de Deus, que não era muito de estar nos cultos, não se envolvia nas atividades da igreja. Porém, no dia que era para elas estar indo fazer a obra de Deus, aquela mulher que sempre fazia a obra de Deus decidiu não ir, porque o dia estava frio, ela queria descansar mais, queria continuar dormindo mais um pouquinho, e não foi fazer a obra de Deus. Porém, aquela outra mulher que nunca fez a obra de Deus, nunca fazia, ela olhou e falou: bom, eu nunca fiz nada para Deus, porém Deus me chamou para fazer, eu vou fazer desta vez. E foi evangelizar. E ganhou almas para Jesus, ganhou muitas almas para Jesus. E Deus deu graça para ela, ela se tornou uma missionária e continuou fazendo a obra de Deus com amor, com fervor, com gratidão a Deus, ganhando sempre almas para Jesus. Se tornou uma missionária de Deus. Porém, aquela outra mulher que sempre fez a obra de Deus, que não foi, ela foi se esfriando e acabou desviando do caminho da verdade e deixou de ser aquela mulher de Deus e saiu da presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? E nós não podemos rejeitar ninguém. Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
O Senhor, Ele não rejeita ninguém. Todos são especiais para Jesus. Todos são amados de Jesus. Não importa se você, dentro da sua igreja, você não tem muitas atividades, você não se envolve muito na igreja, nas atividades da igreja, mas você é chamado por Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas você está aí porque você foi chamado. Você louva a Deus porque você tem o chamado de louvar. Você não prega porque você não tem o chamado de pregar. Você não evangeliza, mas Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. Que cada um venha estar na posição que Deus o chamou. Não é porque eu não prego que Deus não é comigo. Deus tem um outro chamado para mim. Deus pode ter me chamado para mim ser pai, para mim ser um bom esposo. Jesus pode ter me chamado para ser o porteiro. Jesus pode ter me chamado para louvar ou para pregar. Cada um tem uma vocação diante de Deus e ninguém pode desprezar outro. Ninguém pode desprezar o outro. A Bíblia diz que aquele que come de tudo não julgue aquele que come só legumes, e assim vice-versa, né? Cada um de nós somos chamados por Deus para exercer um cargo diante de Deus. Porém, nós temos que sempre vigiar, sempre orar e vigiar, para não desfalecer, para não desanimar, para continuar buscando a Deus. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e seu comentário. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para nós ganhar almas para Jesus. Para nós continuarmos juntos, sendo edificados aqui pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos.